bem-vindos. Vamos entrando. Quem tá entrando aqui ao vivo a cores, quem tá entrando na gravação. Já vou começar falando, tá? Com a musiquinha de fundo aqui, que é bem gostosinha e ela tem um motivo especial, porque hoje a gente vai falar do nosso eu superior, né? Então é sobre isso, vamos deixar essa brisa suave, esse vento impetuoso, essa chama que queima e purifica, e esse fogo que devora, que ele nos faça viver, né? De fato, vocês vão entender como essa música tem a ver com o temazinho de hoje. Então vamos entrando, estamos ainda na terceira temporada, né? No nosso quarto encontro já da terceira temporada. Bom dia! E a gente segue falando desse livro, né? Gente que mora dentro da gente. A gente tá falando do quarto eu, que é o nosso eu superior. E o tema de hoje, né? Eu gosto de colocar um temazinho até pra fazer a capinha. E eu escolhi esse tema. A presença do eu superior é sempre mágica. E aí eu quero que vocês pensem sobre isso, porque às vezes a gente não tem mais permitido que a magia faça parte da nossa vida, né? A gente fica tão sério, tão tediante, né? Gugel, seja bem-vindo! Então vamos entrando. Conchega aí teus eus, aproveita para mandar aviãozinho, né? Para as pessoas participarem aqui com a gente e vamos embora. Deixa eu colocar aqui a pausa na musiquinha. Então, como a gente costuma começar todos os nossos encontros, né? Silvana, seja bem-vinda. Qual é o nosso objetivo daqui hoje? Qual é o objetivo de sair desse encontro hoje? Que vocês consigam sair com mais consciência e mais permissão para espaço, para esse sentir. Esse sentir que muitas vezes a gente não quer, né? Que a gente, aqui no consultório mesmo, eu escuto muito. Eu não queria sentir, eu não queria estar sentindo isso daqui. Então, o nosso objetivo hoje é sair daqui percebendo esse nosso sentir e permitindo que ele venha. Nayara, Ronilson, sejam bem-vindos, que bom ter vocês todos aqui. E aí, o que é que eu quero que vocês percebam, né? Quando você sente conectado com a tua luz interna, você sente paz. E isso vem do nosso eu superior. Ele é capaz de trazer esse sentimento de paz. Por isso que é tão importante a gente olhar para ele, a gente cuidar dele, a gente ter uma atenção com esse eu superior, mas principalmente reconhecer esse eu superior, que às vezes a gente está tão inflamado com as outras vozes, né, internas, que a gente nem percebe a presença dele. Tá? Tô gostando dos coraçõezinhos, João. Mãe, sejam bem-vindos aqui, muito bom ter vocês. Fazer um brinde, saúde, cafezinho. Enquanto vocês entravam, eu tava aqui comendo uma palmeirazinha também, adoçando já o dia, né? Gabi, Silvana, beijo, beijo. Então, eu vou começar aqui com um trechozinho da Patrícia, já tô muito íntima dela. A Patrícia é a autora do livro, né? A Patrícia Gebrim, horas eu chamo nome e sobrenome, horas eu falo só Patrícia. Abre aspas aqui pro trecho dela. Ela diz: o eu superior, ele sabe que cada um de nós é parte de algo muito maior. Ele sabe que nós todos estamos ligados por uma teia invisível, feita da mais pura luz. Uma rede que liga todos os eventos da vida e que dá sentido mesmo aquilo que parece não ter sentido algum. Se a gente for pensar sobre essas aspas aqui da Patrícia, a gente pode lembrar do conceito de inconsciente coletivo, que o Jung, né, que é psicanalista, já trouxe pra gente. A gente pode fazer associação com algumas pessoas que se remetem ao universo, né, onde o universo tudo se entrelaça, tudo se conecta. A gente pode associar a Deus, né, para quem é cristão, como eu, e aqui em nenhum momento a gente está falando de religião e de espiritualidade de apontamento. Você é livre para, né, ser do jeito que for e acreditar no que você for. Por isso que eu estou trazendo aqui várias ideias de como é que a gente pode se conectar com esse eu superior. E a gente pode falar também da nossa intuição. Talvez a gente vá adentrar bastante sobre ela, né?
que é algo aí tão conhecido, muitas vezes parece que é colocado só pra mulher, né? Mulher mais intuitiva. De fato, a gente exercita mais a nossa intuição, mas não significa dizer que isso é só nosso, isso é do ser humano, né? Então, homens também são intuitivos, né? É questão de exercício. E esse lugar, deu pra perceber que são lugares sagrados. Então, quando a gente fala de Deus, de universo, do inconsciente coletivo, da nossa intuição, a gente tá falando de quê? Do sagrado, certo? Mísia, seja bem-vinda. Quanto tempo? Eu vou beber uma aguinha pra ir. Então, pensa aqui agora comigo. O que é sagrado pra você? Né? Se você pensar na sua vida, o que é que te faz te sentir cheio de energia, encantado, assim, com o ser humano, encantado com a própria vida, né? O que é que te chama a atenção e te energiza? Para a Patrícia, a autora do livro, ela traz como exemplo a pena de um pavão. Ela ganhou uma vez a pena de um pavão bem colorido e ela se conectou muito com isso e guardou até hoje. E sempre que ela olha, traz energia para ela, enche ela de vida. Para mim, Raniele, o que é sagrado para mim, que me traz essa energia, que me traz essa vida? A própria natureza, né? Então, quando, por exemplo, eu tô muito cansada, eu me sinto desconectada, eu tô distante, eu tô aérea, sabe assim, que tem horas que a gente fica desse jeito, né? Que é natural do ser humano e às vezes a gente nem entende por que tá desse jeito. Então, pra mim, se eu passo um tempo na natureza, eu consigo me reenergizar, eu consigo reconectar essa energia. E não precisa ser algo assim, mirabolante, não, sabe? Assim, às vezes só em parar um tempinho, contemplar a natureza, por isso que vocês já começam vendo aqui os meus stories de bom dia mostrando o céu, porque isso já me alimenta, já me faz começar o dia, nossa, eu tô viva, tem algo maior que me faz estar viva, e esse algo maior pra mim é Deus, né? Nossa, e eu tenho aqui uma vida pra eu fazer ela valer a pena, então isso vai me conectando. Sair para tomar um banho de sol, né? Ou quando eu tô em Fortaleza, poder tomar um banho de mar quentinho, gostosinho. Observar os bichinhos, né? O som dos pássaros, como é que os bichinhos se movem, né? Como é que eles vivem. Isso vai me mostrando que existe uma beleza na vida, sabe? Então pensa aí contigo, o que é que também te traz conexão com a vida? O que é que também te faz se sentir assim, energizada? Mesmo nos momentos de desânimo e de cansaço, porque eles vêm, né? Todo mundo tem esses momentos. Samara, Carol, Nani, Vivi, sejam todas bem-vindas. Bom dia, bom dia. Vamos junto aqui. Então, o que é que te devolve esse olhar de encantamento pela vida quando parece que tá tudo tão disperso, né? E assim, é muito importante. Abre aqui um parênteses pra gente fazer um lembrete. Se você não conseguir responder essas perguntas ainda, né? Não tem problema, tá? Porque vamos pensar aqui, a gente meio que vai a contrafluxo do que a sociedade tem colocado e nos cobrado. Mas o mais importante aqui não é onde a gente vai chegar, certo? O caminho, o destino final. O mais importante é que a gente aprenda a desfrutar da jornada, porque é a jornada que fala sobre a própria vida. Então, assim, muito mais do que ter todas as respostas agora, né, é se concentrar nas perguntas, é se permitir durante a jornada da vida deixar que essas perguntas ecoem, que elas voltem, que você consiga ir observando, que isso esteja sempre no teu radar. Isso é mais importante, isso é mais valioso. Então deixa, né, que ela fique aqui hoje, essas perguntas fiquem nos próximos dias. Se não deu tempo aí, né, qualquer coisa, assiste de novo essa live, anota, né, coloca nos post-its de algum lugar de acesso fácil para você ir permitindo que essas perguntas vão ecoando por aí. Tu pode me dizer, mas a Patrícia já sabe o que é, Raniele, tu já sabe o que é, mas meu amor, né, isso aqui são anos de autoconhecimento e de prática vivenciada, diária. Então, assim, não é mágica, né? Então, a gente precisa realmente se colocar nesse lugar de exercitar esse autoconhecimento. E isso vem durante a jornada de vida, certo? Voltando pro livro, né, aqui. Nessa semana, a gente teve o Dia dos Namorados, né? E eu trouxe alguns conteúdos falando sobre solitude.
E alguns estudiosos que falam sobre solitude, sobre a solidão, eles colocam que a solitude é como se fosse um nome mais bonitinho para essa temida solidão, né? Quando a gente fala solidão, assim, parece que vem um peso, né? Talvez tenha visto, assim, uma imagem mais escura, né? Mais, assim, um quartinho fechado, sem luz, sei lá, alguma coisa assim. Não sei como é que cheguei pra vocês. E olha como é que a Patrícia, né? Eu tô íntima demais nessa altura, meu Deus. Olha como é que ela pontua, abre aspas aqui. Acredite, você nunca está sozinho. O eu superior, ele está sempre com você. Entenda, o eu superior é uma energia poderosa que nunca deixa de estar ao seu lado. Talvez você não o perceba, mas se você se abrir e permitir, sentirá cada vez mais a presença dele. Nós precisamos aprender a buscar esse encontro mais vezes, certo? Isso não estava previsto para eu falar, mas minha mente fica aqui bombardeando outras coisas. E eu lembrei do livro, que eu acabei de esquecer o nome. Gente, acontece, mente, né? Mas que ele fala... Cristo, tá aqui, me lembra o nome do livro que a gente está lendo juntas? Que ele fala dessa conexão do eu superior também. E que uma das formas de a gente se conectar é fazer a escrita diária todos os dias de manhã, né? Então eu lembrei dele porque a Patrícia falou, né? Nós precisamos aprender a buscar esse encontro mais vezes. E lembrei, o caminho do Artista, o nome do livro. Soraya, Souza, Paty, sejam bem-vindas. Muito bom ter todos vocês aqui com a gente. Então, vamos lá, né? Esse capítulo específico do Eu Superior é o capítulo mais longo do livro. Então, assim, o caminho do Artista, pronto, isso mesmo, o nome do livro. Esse capítulo específico aqui do Eu Superior é o capítulo mais longo desse livro, tá? Então, a gente precisa ter, assim, cuidado pra ir se debruçando, porque, afinal de contas, já deu pra entender a potência que é o nosso eu superior. E, assim, a gente não vai minimizar ele, a gente vai dar a luz que ele tem, que ele precisa, pra você enxergar que tem um eu superior aí dentro de ti, certo? Sendo assim, eu já montei aqui tudo, mas vamos vendo aqui o tanto que a gente vai andando, porque esse capítulo vai ser preciso ser dividido em 2 encontros. Então hoje vai ser o Eu Superior parte 1, na próxima terça vai ser o Eu Superior parte 2, certo? A fim de a gente não minimizar a potência desse nosso Eu Superior. E aí, eu até destaquei aqui algumas partes, quem quiser receber depois o material, até sexta-feira eu tô mandando lá no Telegram. É só entrar, fazer parte, tem o link na bio, né? Toda sexta eu tô mandando material pra complementar essa jornada de vocês. E aí a Patrícia, ela faz a gente lembrar quando a gente era criança. E aí eu faço esse convite pra vocês também. Lembra aí quando vocês eram crianças, ou pra quem tem crianças, isso ainda deve estar bem mais próximo, né? Porque ainda deve vivenciar, assim, de alguma forma mais próximo. Mas vocês lembram da sensação que era ter um anjinho da guarda, né? Que a gente tem esse espaço de... Ai, meu anjinho da guarda, que ele sabe ser sábio, ele sabe ser amoroso, né? Nos momentos que eu tô feliz, que tem alegria, ele derrama luzes douradas em mim. Nos momentos que eu tô triste, o anjinho da guarda vem e seca minhas lágrimas, né? Nos momentos de confusão, lá está ele enviando um raio luminoso para eu conseguir enxergar, né, a saída. No momento de tensão, ele vem e me faz cócegas para eu rir, assim, e tentar relaxar um pouco. Então lembra aí, tenta de verdade se conectar com essa energia, que é uma energia angelical, né? Talvez você sinta um arrepio, né? Tem gente que diz, nossa, até me arrepiei, né? Isso acontece muito aqui comigo. Até nas consultas, às vezes eu tô escutando alguma fala de algum paciente, eu, meu Deus, me arrepiei. E lógico, né? Tem espaço e espaço que eu consigo falar isso e não. Ou então você sente uma mudança no ritmo de tempo, é uma sensação quase imperceptível de algo, tipo, roçando nas costas. E a Patrícia, ela diz assim, são as penas das asas dele, né, das asas do teu anjinho. Ai, que lindo, vou trazer isso pros meus filhos. Ai, leve, muito fofinho. Eu, de fato, eu vou me emocionando, porque eu vou lembrando que quando eu era criança, eu realmente me associava, né, eu tinha um anjinho da guarda, eu lembro de... sei lá, pequenininha, chorando por alguma coisa e meu anjinho tá aqui, tá me protegendo, sabe? Tá limpando minha lágrima, muito fofinho.
Fernando, seja bem-vindo, quanto tempo? Então, vamos lá. E aí a Patrícia, ela fala, tenta de verdade calar toda essa falação, né, desse monte de vozes internas da tua mente e sentir essa energia, né? Aprenda a fechar os olhos, a sentir uma presença silenciosa irradiando na sua direção. Aquiete seus pensamentos, abre espaço para o seu eu superior chegar até você. O que é que a Patrícia ela fala com isso? Como é que eu interpreto assim para trazer para vocês? Às vezes a gente está numa vida tão automática, né, tão tediosamente adulta, de tantas responsabilidades e pesos, que a gente não permite essa magia aparecer. Só que essa magia tá aí dentro, né? Cada um tem. E ela nos ajuda a passar e suportar por tudo isso de uma forma mais viva, mais tranquila, mais em paz. Lembra do começo do encontro? Que o nosso eu superior, ele é capaz de nos trazer essa sensação de paz? Então é isso. Aí ela fala, né? Aprenda a encontrar suas palavras também em uma rajada de vento, no crepitar do fogo, nos movimentos das ondas. Então, assim, a própria natureza, ela tá o tempo todo se apresentando através das sutilezas do que é o eu superior que nos guia, né, que nos leva. E ela diz, chama o seu eu superior para a sua doçura, com a sua doçura, ele ajudar o seu eu criança, né? A gente volta lá no nosso primeiro encontro, quando a gente falou desse eu criança, que é um eu que busca tanto fazer as coisas do jeito dele. Todo mundo tem isso aí, aposto, né? Que tem horas que a gente tem dificuldade. Ai, não quero aceitar isso porque tem que ser assim, tem que ser no meu tempo. E às vezes a gente nem tem consciência, mas fica lá chateado porque algo não aconteceu do nosso jeito, no nosso tempo. Ou eu criança aí gritando, né? Pedindo atenção. Então chama o teu eu superior para com toda a doçura, né, dar o colo que esse eu criança tá precisando, né, você mesmo se dá esse colo. Ou chama esse eu criança, ou esse eu superior, desculpa, para com a força e a sabedoria dele ajudar a domar o seu dragão, que é o seu eu inferior, esse eu que vem com a raiva, né, com toda a potência, com inveja e tudo mais. Cadê? Chama o teu eu superior, ele é sábio, ele tem uma força para domar o teu eu inferior. Chama ainda o teu eu superior para te ajudar com o fogo dele a queimar as suas máscaras, que foi o encontro passado, né? Então, quantas vezes a gente fica aqui nos mascarando para socialmente a gente ser aceito de uma forma que é possível, só que às vezes a gente tá passando por cima de si. Às vezes a gente se mascarando não está acessando de fato quem que a gente é, qual é a nossa verdade mais interna, mais genuína. Fala, Matheus, sejam bem-vindos. Ela fala ainda, né? Chama o seu eu superior para que com sua luz ele ilumine o seu caminho e torne claras as suas escolhas. Então, quantas vezes, gente, isso é muito comum, quantas vezes a gente não se sente perdido, a gente não sabe que direção tomar, que escolha tomar pra vida. Eu vou por aqui, eu vou por aqui. Eu digo sim ou eu digo não. Ou então eu vou dizer sim, mas na verdade lá dentro eu tô incomodado porque eu queria dizer, mas não era não. Né? Então, assim, chama o teu eu superior, abre mão da necessidade de entender e explicar tudo para apenas sentir. Aí eu volto lá nos benefícios de hoje, né? No nosso propósito de hoje. Sair daqui mais atento com o seu sentir. Sair daqui conseguindo abrir mão dessa racionalização toda para apenas sentir. Então, cada momento é um presente, né? Por isso que a gente colocou como um tema que o eu superior ele é mágico, porque cada momento é um presente. Isso aqui que a gente tá vivendo hoje, aqui e agora, gente, isso é um presente, né? Eu não sei, assim, como é que tá a rotina de cada um de vocês. Ontem mesmo eu recebi um direct aqui de uma moça dizendo, eu também prefiro os meus momentos do café da manhã porque eu consigo tomar em paz. E a gente até conversou, né, o quanto que a gente é privilegiado por isso, porque a gente escolhe esse momento para ter o privilégio de sentar e tomar um café em paz. Quantas pessoas não conseguem de fato, começam um dia já atropelando, correndo, tomando café, correndo, inclusive vou tomar um gole. Então, como é que você tem se permitido viver cada momento como um momento que é um presente, de fato? E aí já deu pra perceber, né, que o nosso eu superior, ele transita por esse lugar do sentir e também do imaginar.
Então a Patrícia ela até fala, a imaginação é a língua do eu superior. E o que é imaginação? Se a gente for destrinchar a palavra, a gente divide ela em duas, né? Imagem e ação. Ou seja, a gente está colocando energia em movimento, né? Não é uma imagem estática, é uma imagem em movimento, tá? Então, por exemplo, eu lembrei, pra gente associar o que é que seria imaginação, eu lembrei de meditação guiada, por exemplo. Sabe, não sei se vocês conhecem, têm acesso ou não, mas, por exemplo, dentro da meditação, tem uma meditação guiada que é de escaneamento do corpo, onde a pessoa vai dizendo, né, presta atenção nas tuas extremidades, no teu pé, na tua mão, agora na cabeça, okay? E você vai ali imaginando através da fala daquela pessoa, então você tá exercitando ali a tua imaginação, você sai do pensamento de tantas vozes falando mil coisas para, deixa eu imaginar aqui o que essa pessoa tá dizendo, como se fosse transformar em imagem, né, só que são imagens que estão em movimento, se fosse em filme. Outra forma de a gente acessar a imaginação seria acessar memórias, né? Então, assim, às vezes a gente lembra de algo e a gente vai imaginando, a cena nunca vai ser do mesmo jeito. Se tu lembra, por exemplo, hoje, sei lá, de um dia que foi especial, uma saída que você nunca esqueceu, sei lá, a primeira vez na praia, e aí tu lembra aí que eu pisei lá na areia e a sensação foi essa, e nananã. Se tu lembra a mesma memória, né, daqui a uma semana, pode ser que tu tenha outros afetos e outros sentidos que vão te chamar a atenção. Aí eu senti o cheiro da brisa e tinha um cheirinho de um peixezinho, né, frito, e aqui, meu Deus, eu de manhã cedo já, e pra vocês, né, que já é de tarde, falando disso, mas enfim, simbora. Então, uma coisa que eu quero que vocês compreendam é que imaginar não é pensar, são duas coisas distintas. E a gente vai entender, né? Então, assim, e é importante que a gente aprenda a separá-los pra gente conseguir identificar, tá? Então, quando eu tô pensando aqui, é alguma voz na interna do eu criança, do eu inferior, do eu mascarado que tá falando alguma coisa aqui pra mim, ou eu tô de fato conseguindo imaginar e acessar e permitir que esse eu superior, ele apareça. Então, o que é que seria o imaginar? É quando a gente traz novas informações para nossa consciência. O pensar, ele não tem novas informações. É aquele pensamento repetitivo. Roda, roda, roda e tá transitando no mesmo lugar. O mesmo pensamento, a mesma coisa. O imaginar, ele diverte. Quer ver? Então, imagina, por exemplo, que tu vai descascar a cebola. Patrícia que traz esse exemplo. Vai descascar a cebola, mas aí tu pega e coloca uma máscara de nadar, sabe? Pra não chorar. Gente, imagina, né? Engraçado. Então, tu te diverte. O pensar, não, ele cansa, né? Então, assim, ai, minha cabeça não para de pensar, né? Tô cansada, nananã, porque o tempo todo tá rodando a mesma coisa, ou vários milhões de coisas, né? E às vezes você até paralisa, porque não consegue fazer de tanta coisa que tá pensando. Então, cansa. É outra coisa. Quando a gente imagina, a gente consegue dar contorno pra essa imagem. Então, a gente pensa em formas, em cores, em sensações que isso vai trazer. O pensamento não, ele é construído apenas de palavras, então é uma falação, né? A imaginação é capaz de criar vida, né? Então, por exemplo, quando eu citei aqui o exemplo da praia, tu tá lá na praia, pisou o pé na areia, não sei o quê. Tu vai imaginando, vai sentindo vida, é capaz de tu sentir. Nossa, eu tô sentindo até, né, a areia mesmo, a consistência da areia no meu pé. Nossa, eu tô sentindo aqui o cheiro da brisa do mar. Nossa, deu gosto da água de coco, sei lá, né? E eu pensar, não, você quer ter o controle de tudo. É como se talvez no mesmo pensamento, né? Na praia você tá controlando. Não, mas quando eu for pra praia, eu tenho que fazer isso, aí eu tenho que vestir tal biquíni, aí eu tenho que ir tal dia, tal horário. Porque tal dia... fica só a falação. Tu não imaginou a praia, tu não sentiu a areia no teu pé, tu não sentiu o cheiro do peixe. Entende a diferença agora do imaginar e do sentir? E do pensar, desculpa. E para que é importante isso? Pra gente evitar cair em ciladas, né, da nossa própria mente, que ela é ensinada, a gente aprendeu a estar o tempo todo em contradições. Então, se tu bem pensar, por exemplo, é muito comum que a gente faça análises entre bom e mal, entre certo e errado, entre bonito e feio, entre sucesso e fracasso, entre coragem e medo. Entendi? Ótimo. Ficou claro, então, né? O que é imaginação e o que é pensamento. Francisca, seja bem-vinda. Vamos aqui, deixa eu só beber uma água. Eu tô tentando, assim, acelerar porque, de verdade, é muito conteúdo.
Só do eu superior. Mas vamos lá. O perigo, tá? Da gente ficar nesses extremos de bom e mal, certo e errado, sucesso e fracasso, coragem e medo, é que a gente se perde do entre, que na verdade é onde a vida acontece, né? No caminho, na jornada, no processo de criar, na imaginação. Valéria, seja bem-vinda. Então, assim, aqui no consultório, quem é minha paciente vai se atentar nesse ponto, assim, que vez ou outra a gente fala disso, né? Porque é muito comum vir a fala, não, mas isso aqui é bom ou isso aqui é ruim? E o que é que tá no entre? Como é que é a jornada? O que é que você sentiu? O que é que você sente? O que é que vem? O que é que remete? O que é que ressoa? Isso é aprofundar. A gente sai do raso, a gente sai da superfície. Entende? Então, por exemplo, vamos fazer um teste aqui, tá? Você pode ir aqui junto comigo. Completa a seguinte pergunta. Devo, pontinho, 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 ponto de interrogação. Então, por exemplo, não sei o que é que você tá passando agora, mas eu devo fazer esse curso? Eu devo namorar? Eu devo aceitar aquela proposta de emprego? Eu devo ir para esse evento? Eu devo ter essa conversa difícil? Eu devo, pontinho, pontinho, pontinho. Acrescenta aí com alguma coisa que tenha vindo na tua cabeça agora. 2 segundos, enquanto eu tomo um golinho de café. Conseguiu pensar em alguma dúvida assim que tenha vindo na tua cabeça? Certamente apareceu uma lista de motivos que justificam por que você deve fazer isso daí, que você está em dúvida. E talvez, em seguida, tua mente já elaborou outra lista do porquê que você não deve fazer tudo isso daí, né? Então, a gente fica nesse ciclo repetitivo de ficar justificando. Por isso que é importante a gente resgatar e buscar o sentir. Porque o sentir é que vai ajudar a gente a aprofundar, de fato, entender e se conectar com a nossa verdade e tomar a melhor decisão. Essa análise ela é muito importante. E sentir fala de intuir, de conseguir ter essa sensibilidade, né? Dessa luz que a olhos nus a gente não tem. A gente não se atenta. Porque quando a gente fica só nesse campo do pensamento, isso gasta energia e desperdiça a nossa energia. E não sei, energia é tão valiosa pra gente desperdiçar assim, né? Então, e chega a ser enlouquecedor. Meu Deus, minhas vozes não param. Né? Assim, meu Deus, eu escuto tanto essas coisas aqui no consultório que eu tenho que trazer, porque eu sei que gera identificação, né? E aí a Patrícia, ela fala o quê sobre esse processo de intuir? Abre aspas aqui pra ela. Ela diz, se você prestar bem atenção, você vai perceber que você sempre sabe, lá dentro de você, o que você precisa fazer ou para onde você deve ir, né? E você faz isso porque nem sempre é fácil de dizer o que a tua intuição diz. Então, foge do racional. Você não sabe explicar o que a tua intuição diz, porque não é do falar, não é do explicar, é do sentir. Mas ela continua. Às vezes é mesmo muito difícil seguir essa voz que fala baixinho, né, dentro de nós. É difícil largar as falsas seguranças, mudar, transformar, fazer a nossa mente calar e nos entregar a vida. E aí depois vem aquela velha falazinha que todo mundo já disse alguma vez, poxa, eu devia ter ouvido a minha intuição. E é isso que a gente está buscando resgatar aqui no nosso eu superior, né? Esse contato com essa intuição. E aí você pode estar se perguntando, tá, beleza, mas como é que eu vou seguir essa intuição, né? Aprendendo a confiar e se entregar ao seu eu superior. E ele, assim, ele foge muitas vezes das regras sociais, porque ele é teu. Ele fala de ti, da tua verdade. Então, por mais que tenha, assim, né, pros racionais de plantão aqui, pros controladores de plantão também, por mais que o nosso eu superior tenha esse quê de magia, eles passam confiança, porque é da tua verdade mais genuína. Como diz a Patrícia Gebrin, ela diz, né, o eu superior é mais sábio do que o nosso eu criança. Ele é mais amoroso do que o nosso eu inferior. E ele é mais verdadeiro do que o nosso eu mascarado. Pra quem não entendeu nada, chegou aqui de paraquedas, é a primeira live que tá entendendo aqui desses
eu explico. O nosso eu superior, que é esse nosso eu intuitivo, ele é mais sábio do que o nosso eu criança, que é o nosso eu birrento, que é o nosso eu que quer as coisas do jeito dele, no tempo dele. Ele é mais amoroso, o nosso eu superior, do que o nosso eu inferior, que é esse eu que trazem as nossas sombras, aquelas que a gente não quer reconhecer que a gente tem, aquela que a gente, sabe, tem uma raiva que a gente é capaz de degolar o ser humano e a gente se controla, porque não, né? E ele é mais verdadeiro do que o nosso eu mascarado, porque o nosso eu mascarado muitas vezes é como a gente se mostra, a fim de pertencer, de fazer parte de algum grupo, de ser amado, admirado. Mas nem sempre condiz com a nossa verdade interna. Nem sempre fala do lugar da espontaneidade de ser quem se é. Letícia, Michele, sejam bem-vindas. Então, pra gente se conectar com o nosso eu superior, aprende, né? Anota essa dica. Você precisa confiar no teu eu superior e isso implica uma coisa difícil, mas possível. Se permitir sair do controle. Ai, chega o respiro. Por quê? Porque eu também me identifico com esse lugar, né? Eu também me identifico com uma mulher que gosta de controle, que sou controladora. Então é um exercício, né? Quando eu penso que não, já escorreguei, já tô lá, danada, tentando controlar as coisas, tudo de novo. Mas aí a gente vai exercitando. Poxa, deixa eu confiar aqui no meu eu superior. Ele sabe o que é melhor pra mim. Ele sabe qual é o caminho que eu tenho que seguir. Ele vai me direcionar bem. Então, deixa ele agir. E esse controle que você acha, né, em caps lock, letras grandes, que você acha que tem sobre a vida é ilusório. Ninguém tem. Né? Então a gente precisa aprender a se entregar à vida e fluir com ela. Tô gostando dos corações, vocês estão aqui junto comigo. Então a vida é o quê? Ela é movimento. E aí nessa frase, a vida é movimento, é uma frase que eu gosto muito, eu verbalizo demais, e a Patrícia, ela complementa, né, dizendo, na vida tudo flui, se move o tempo todo. Então, natural seria que a gente seguisse com a vida, como toda a natureza faz, né? Mas, bem grande, o que é que a gente faz? A gente fica se agarrando a quê? As pessoas, as crenças, aos objetos, às situações. E essas seguranças, elas são todas ilusórias, porque assim, é hoje, não é amanhã. Tenho hoje, não tenho amanhã, certo? Então, uma das coisas que eu mais vejo aqui no consultório, por exemplo, é a questão do apego, né, as coisas, as pessoas, e a questão do medo de perder as coisas, de perder as pessoas. E o que é que essas duas coisas, esse apego em excesso e esse medo em excesso, eles fazem com a gente? Eles nos paralisam, né? Eles nos prendem na dor, mediante a vida que está solicitando o tempo todo o quê? Mudança, transformação, movimento. Então, assim, eu vou me paralisar com a dor, com apego, eu preciso me transformar. Eu lembrei até de um Reels que eu fiz outro dia, eu posso repostar hoje aqui pra vocês associarem qual é esse Reels que eu tô falando, que eu comentei exatamente sobre isso, sobre o processo da caminhada e da jornada da vida, o quanto que a gente vai caminhando, né, olhando pra frente, e as relações elas vão se transformando. Então vão ter gente durante a nossa caminhada que vai estar lá acompanhando a gente, que vai estar seguindo com a gente. Vão ter gente, outras pessoas que a gente vai encontrar no meio do caminho, né? Vão ter pessoas que vão ficando pelo caminho, né? E que quando você vai estar olhando só suas costas. E a vida é isso. Ela fala disso, de movimento. Rosária, Rafael, bom dia. Sejam bem-vindos. Então, a vida ela segue. E ela segue pra onde? Pra frente, né? E o nosso eu superior, ele nos direciona exatamente pra isso, pra esse lugar, pra frente. Só beber um golinho d'água. E aí, às vezes a gente tem a sensação que precisa ficar lutando, né? É até uma fala que é comum e reforçada socialmente, que às vezes a gente fala assim, tô aqui na luta, né? E parece que é bom, só que você tá ali, nossa, tá difícil, tá cansativo, tá chato. E a Patrícia, ela fala o seguinte, se você estiver se sentindo dor, se você estiver passando por isso, né, pergunte a si mesmo, o que é que eu preciso largar? Lembra desse Reels, eu vou repostar ele hoje pra vocês fazerem a conexão. Lembra desse lugar de eu tô andando pra frente,
Vão ter coisas que vão se transformar, vão ter coisas que eu vou precisar desapegar. Vão ter coisas que eu vou precisar trabalhar o meu medo de perda, porque a vida é isso, é movimento, né? É entradas e saídas, são ciclos que se abrem e que se fecham. Então, o que é que eu preciso largar? O que é que eu preciso sair desse lugar de tô segurando. Vou soltar. Vou ficar mais leve. Vou permitir que as coisas aconteçam. Ela diz, seu eu superior, ele pode ajudar você a se sentir seguro para isso, para vencer o medo, para arriscar se soltar. Corajoso é aquele que escolhe seu próprio coração como guia pelos labirintos da vida, né? Mary, sejam bem-vindos, Cris. Tirar o peso das costas, exato, tirar o peso das costas. E eu sei que é difícil, não é um processo fácil, né? Mas é um processo que, à medida que a gente vai confiando nesse nosso eu superior, nesse processo de intuição, nesse eu maior que tem aqui dentro da gente, que sabe da nossa verdade mais genuína, mas a gente vai conseguindo tirar esses pesos das costas. Pesos esses, às vezes, que nem são nossos, né? Que a gente tá carregando dos outros, que nos colocam, que nos impõem, que são coisas dos outros que a gente fica tentando resolver e que não tá resolvendo. Às vezes o outro nem pediu ajuda e a gente tá lá carregando o peso. Por favor. E aí tem algumas frases que eu gosto e que, apesar de muitas vezes não atenderem as expectativas das respostas, né, esperadas, a gente volta mais cedinho no que a gente falou um pouco mais cedo, que chegou agora, qualquer coisa quando ficar gravada aqui, assiste o comecinho, que a gente falou disso, né? Mais importante do que as respostas é o caminho, é o percurso, são as perguntas. Então, durante isso, tem algumas frases que me chamam a atenção e que eu acho que elas são luz, né? São luzes, assim, que ajudam a gente a prosseguir, a seguir pra frente, a se conectar com o nosso eu superior. Vou dizer 3 pra vocês. As coisas são como são, as relações se transformam, a vida sempre surpreende pra melhor do que a gente espera. Então, às vezes, a gente fica aqui na expectativa de uma coisa e a vida vai lá e surpreende, dá algo muito melhor do que a gente esperava. E a gente tá lá apegado ainda. Não sei o que, mas não sei se eu devo, se eu aceito, se eu quero, se eu mereço. Por favor, escuta teu eu superior. Deixa eu ler aqui. Tem sido uma das coisas mais difíceis pra mim, desapegar. Michelle disse. Michelle, eu posso te dizer que é um processo, né? A questão do apego teve um período, né, de tempo, de vida, de energia depositada ali para você se apegar a certas coisas. Cada um tem sua história, né, de vida. A Cris está dizendo desapegar do controle. Eita, desapegar do controle é difícil, é exercício mesmo, viu? Aqui haja terapia. Mas, para quem não está em terapia, também é um exercício e é possível, né? A gente pode ir realmente praticando. Primeira coisa, tendo generosidade, compaixão. Vocês vão ver que à medida que a gente for aprofundando e conhecendo o nosso eu superior, que quanto mais a gente se aproxima dele, permite que ele faça a presença dele, mais a gente vai se tornando mais empático com a gente vai trabalhando a nossa compaixão, a gente vai permitindo que as falhas elas possam também existir e que a gente vai conseguir desapegar porque outras coisas vão poder vir. Lembrei, né, que às vezes a gente fala assim, Deus fecha uma porta e abre uma janela, é o contrário, eu sempre confundo, né, fecha uma janela e abre uma porta. A gente tá falando disso, de ciclos, né, às vezes a gente precisa desapegar de uma coisa para que a outra a gente consiga literalmente pegar, né, então assim, se eu tô com as duas mãos ocupadas aqui com esse negócio, como é que eu vou receber a outra coisa? Eu preciso talvez conseguir segurar só com consegui, então tá aqui a outra mão pra receber, ou então, eita, não, isso aqui já não tem mais validade nenhuma pra mim, é um lixo emocional, eu preciso tirar ele da minha vida, tirar de cena, pra que a minha mão esteja aberta e eu consiga receber outras coisas, né? Às vezes o desapegar é difícil porque a gente também tem dificuldade de receber. Isso é algo que a gente precisa trabalhar. E isso se conecta, eu já vou puxando outras coisas, né? Isso se conecta também, muitas vezes, quando a gente tem, né, assim, uma facilidade em dar demais. A gente dá, a gente se doa, a gente faz pelo outro, e a gente não parece querer receber, ou saber receber. Só que mal sabe o quanto que a gente também precisa aprender a receber. A vida é isso, a gente também precisa dos outros, né? O que e eu coloco até pra gente se questionar aqui, se eu sou essa pessoa que eu sou fácil de dar, e eu não tenho tanta facilidade de receber, no fundo, lá, teu eu
criança, né, o teu eu inferior, eles estão se beneficiando através desse eu mascarado que só dá, que não recebe, né? Então se questiona, o que necessidade é essa que eu tenho de repente só dar e não recebo? Por que eu me coloco nesse lugar? Será que eu só vou ser amada se eu conseguir dar o tempo inteiro? Será que se eu conseguir receber, eu vou diminuir o meu valor? Eu não mereço? Por que eu não mereço? Né? Então, lembra, as relações, elas são trocas. Eu tenho uma facilidade imensa do desapego. A Rosária disse, ai, que bom, né? Assim, e essa questão aí da facilidade do desapego, eu acredito que vem muito com exercício também, de ir desapegando, né? Assim, nossa, olha o que é que eu lembrei. Eu lembrei agora, deixa eu só beber um golinho d'água. O nome do livro, Gente que Mora Dentro da Gente. Deixa eu ver se tá aqui. Vou mostrar a capa pra você. Gente que Mora Dentro da Gente. Chegou aqui de paraquedas, Michele. Hoje é a nossa 4ª live desse livro, né? Então a gente já falou nas 3 anteriores sobre o eu criança, o eu inferior, o eu mascarado. E hoje a gente tá no 4º, o eu superior. Na próxima a gente vai ser o eu superior parte 2 e na última vai ser o eu observador. Então, voltando aqui à questão do desapego, eu até lembrei, pra você ver, né? Às vezes a vida, ela flui mesmo e coisas vão acontecendo e a gente vai precisar lidar. Então, eu lembrei agora, compartilhando aqui um pedaço da minha história com vocês, eu lembrei de quando meu pai faleceu, né? E ele deixou algumas peças de roupa, imagina, de nada. Ele deixou algumas peças de roupa nova, que ele nunca tinha usado. Só que meu pai não era essa pessoa que guardava as peças de roupa novas, as coisas novas. Ele era o contrário disso, ele era comprou, usou. Tipo assim, e aquilo ali me ensinou muito, eu observando, porque eu era a pessoa que guardava, né? Tipo assim, eu comprava, não, esse vestido aqui eu comprei hoje, mas eu vou usar numa ocasião especial. E às vezes a ocasião especial nunca nem chegava, e o bicho ficava lá guardado, às vezes nem cabia mais em mim, né? Então, pra mim foi um ensinamento de virar ele, né? Tipo, comprou, usou. E isso foi me ajudando também a entrar... eu tô falando isso pra, não sei, né? Vai que sirva aí pra alguém. Mas entrar nesse processo do desapego. Então, cada vez que chega algo novo, eu lembro da historinha das mãos. Eu não tenho como deixar algo novo se eu tô com todas as mãos ocupadas. Então, eu preciso tirar algo. Então, comprei um vestido novo, o que é que vai sair do guarda-roupa? Alguma coisa vai ter que sair. Então, eu faço isso, né? Por isso que eu digo que chega no momento que é muito fácil desapegar, mas às vezes foi um exercício que veio sendo praticado. Hoje eu tenho mais facilidade de desapegar também. Tipo, não, isso não serve mais não, joga fora. Ou então dá pra alguém, porque às vezes não serve pra gente, mas pra outra pessoa, nossa, vai ser tudo que ela tá precisando naquele momento. Então até isso vai ajudando a gente a se trabalhar, né? E outra frase que a Patrícia acrescenta, voltando pra cá, ela diz, a vida sempre leva você pra onde você deveria estar. Então, se a gente bem pensar sobre isso, essas frases, elas são convites. Gente, que ventania. Desculpa aqui, mas tá muito, chamou a atenção. Enfim, voltando. Essas frases, elas são convites pra gente pensar que existem deucidências, né? Que são coincidências. Não são, gente, são deucidências. É o universo mostrando pra gente que tem coisas que estão acontecendo. Aquela coisa, eu tô no dia, no momento certo, na hora certa, no local. É isso, né? Então a paz é a graça que recebemos quando deixamos a vida nos levar de volta ao nosso lugar. Frase da Patrícia. E como é que a gente pode se sentir segura, né? Seguro diante dessa vida que ela é tão imprevisível? E a Patrícia, ela fala o seguinte, abre aspas aqui. A única segurança real é a sua capacidade de entrar em sintonia com seu eu superior. Se você for capaz de ouvi-lo, não importa o que aconteça, você sempre saberá para onde ir, como agir, o que fazer. Segurança é entregar-se à vida, sabendo que existe uma inteligência amorosa por trás de cada pequeno evento. É como saltar no colo de Deus. Que lugar mais seguro, né? Então, eu achei, assim, muito lindo, assim, além de poético, né? E ela fala que a gente pode usar e personificar o nosso eu superior. A gente pode dar um nome,
uma aparência que a gente quer, né? Ela diz o seguinte, o mundo ele é mais seguro quando a gente acredita em anjos. Então, será que eu vou personificar o meu eu superior como um anjo? E ela menciona o seguinte, gente, a gente tá avançando na hora, né? Tô observando isso agora, mas é porque realmente a gente vai conversando e vai se empolgando. Mas eu já vou fechando aqui e a gente continua sobre ele já no próximo. Mas vamos aqui ainda, segura aí. Ela menciona sobre imaginar, por exemplo, uma luz, né? Uma névoa dourada que tá sempre na sua volta. Então, como se fosse... Na meditação a gente faz isso também, né? Como se fosse um grande círculo que tá em volta da gente e que tá nos protegendo, que tá nos direcionando. Que é preciso a gente tomar consciência dessa presença e é preciso, então, a gente meditar. E a meditação, ela pode ser uma excelente ferramenta para a gente aquietar e organizar esse pensar, esse tanto de voz interna e aprender a sentir. Eu vou falar mais disso no próximo encontro, tá? E aí ela nos convida também à questão do perdão, que atravessa essas barreiras das mágoas, das raivas, das tristezas. Eu vou fechar aqui no perdão porque se associa talvez, dependendo da situação, aos apegos, aos desapegos, né? A dificuldade de desapegar. E aí, muitas vezes a gente, tipo, não vou liberar o perdão pra fulano. Só que às vezes o perdão, ele também tá falando sobre a gente. Então, abre aspas aqui pra Patrícia, que ela diz o seguinte, o perdão não é algo que fazemos por outro alguém, e sim o resultado de um profundo trabalho pessoal. Leila, seja bem-vinda. Continuando. No qual, esse trabalho pessoal, a gente atinge uma percepção mais ampliada da vida. Perdoar não é esquecer ou apagar o que aconteceu, ou voltar para algum lugar lá atrás. Você vai precisar seguir em frente. Lembra do que a gente vai conversando, né? A vida caminha para frente. Se chegou agora, depois dá uma olhadinha no começo. Hoje o encontro tá bem rico. E aí você vai precisar seguir em frente e se tornar maior. Aí, nesse espaço, no seu peito, no seu coração, dentro de você. Perdoar é crescer pra dentro. É ser capaz de amar, apesar de... Fecha aspas, Patrícia Gebrim. Então, como é que, de uma forma mais prática, né? Eu posso perdoar a mim, alguém específico... A primeira coisa que eu quero dizer pra vocês é que não tem um passo a passo. Olha, se tu seguir esse 1, 2, 3, 4, tu vai conseguir perdoar. Não é bem por aí. Mas eu trouxe alguns pontos pra gente ir pensando sobre isso. Então, a primeira coisa, relaxa. Deixa a vida marinar, né? Deixa a vida fluir. Vamos confiar no processo da vida. Segundo, confie. A vida, ela caminha em direção do amor e da fluidez. Então... deixa a vida se mostrar, né? Esse é um dos principais, que é o que a gente quer sair daqui desse encontro hoje, aprendendo a fazer mais, a permitir mais. Sinta, sentir, né? Se permita acessar tudo, qualquer coisa, qualquer sentimento, qualquer emoção, qualquer pensamento que te atravessa, né? São eles que vão te levar para a tua verdade. Tudo isso fala de ti. Então, se permita sentir sem julgamento, sem se culpar, sem se criticar. Eu sei que vem a vozinha crítica, que a gente, né, adora dar umas... né? Mas diminui ela, diminui o volume dessas vozes e se permite realmente sentir. Cria um espaço seguro para isso, né? Para o teu eu inferior, que é esse eu que fala dessas sombras, desses lugares que a gente não quer muito acessar, permite ele se expressar, ele aparecer. Né, com as suas raivas, com as suas mágoas, com as suas lamentações, com as suas reclamações, com as suas fúrias, com seus ódios, com as suas feridas, com as suas frustrações. Eles precisam aparecer, eles são seus. E aí eu vou voltar no que eu sempre volto quando eu falo do nosso eu inferior. Permitir que ele venha não significa que a gente vai despejar o nosso eu inferior no outro. Raniele me disse que eu tenho que deixar sair minha raiva. Então eu vou aqui ter muita raiva e descontar no... Não. Né? É permitir que você sinta isso daí, que você escute isso daí. É responsabilidade sua curar e transformar o seu eu inferior. Não é de ninguém, não.
Então, observa honestamente, né? Com muito carinho, com muita honestidade, com muita gentileza contigo mesmo, o que é que tem dentro aí de você? Porque se tu observar com muita honestidade, tu vai ver que tu é capaz de ferir, de destruir alguém, de aniquilar alguém, de acabar com alguém que te machucou, né? Só pra alimentar o teu eu inferior. Então pense nisso. Abrindo aspas aqui pra Patrícia, ela diz: manter uma mágoa e não perdoar é também uma forma de ferir o outro, de fazê-lo se sentir culpado. Às vezes a gente fica na posição de vítima só pra ter o prazer de ver no outro ele se consumir em remorsos. É uma maneira disfarçada de punir o outro. E aí eu te digo, quando você age assim, você não tá sendo diferente dele não, você tá se igualando, não há diferença entre um e outro. Então observa honestamente o que é que há dentro de ti, que você precisa identificar quais são as reais intenções de eu estar me comportando, ou sentindo, ou pensando isso daqui. E aprende. Quanto mais você aceita e lida com as suas vulnerabilidades, mais a compaixão ela faz morada no teu existir. Então peça ajuda, né, pro teu eu superior, para esse divino, esse sagrado que a gente conversou e explicou um pouquinho mais cedo, né? Peça ajuda pra ele, pra curar o teu eu inferior, pra te amar mais, pra acolher e aceitar mais as tuas sombras. Tô fazendo isso contigo, tu vai começar a acolher e aprender a aceitar as sombras dos outros também. Todo mundo aqui é falho, ninguém é 100% perfeito, né? Nem existe o perfeito. Vai te ajudar a enxergar o real. Enxergar o real é uma forma, inclusive, de a gente tratar o nosso eu criança, que fica ali no processo ilusório de que as coisas têm que ser do jeito e no tempo dele. Não, a realidade não é assim, né? E te ajuda a se apropriar da tua luz. Às vezes a gente olha só os nossos defeitos, fica ali só se castigando. Mas a gente tem tanta potência dentro de si e o nosso eu superior, ele nos ajuda a enxergar isso. Então, só pra gente concluir o encontro de hoje, a Patrícia diz o seguinte, abre aspas: não há algozes, não há vítimas. Somos apenas seres aprendendo juntos, representando juntos, brincando juntos. Sinta o amor que existe em você nesse exato momento, em seu coração, e deixe o perdão alcançar você. Né? Então, eu vou parar aqui nesse momento pra gente aprender a se permitir, sentir, sair do controle. E assim a gente deixa que flua a vida, a vida flua, né? Parece que as coisas magicamente acontecem, mas é só a vida acontecendo. E a partir no próximo encontro a gente vai fazer o Eu Superior parte 2, a gente vai começar falando sobre o amor, que é de onde a gente parou aqui. Até sexta-feira eu tô enviando o material parte 1 do Eu Superior lá no Telegram, quem não tá lá ainda, vamos fazer parte. Nós já somos 25 pessoas. Eu fico muito feliz, sério. Até falei disso aqui no encontro passado, porque pra mim é um grande prazer, assim. Gente, sério, eu trabalho com tanto esmero, com tanta vontade, com tanto cuidado aqui de estar aqui com vocês não têm ideia. E lá a gente acaba tendo mais acesso, né? Então, no domingo eu mandei áudio reflexivo. Ontem mesmo tava aqui montando, né? Pensando na música que eu ia colocar na introdução. E lembrei de outra música que tinha a ver com o Eu Mascarado, que a gente trabalhou semana passada. Mandei lá para as meninas se conectarem. Então, é um espaço que é nosso, né? Então, se sinta, Ave Maria, mais do que bem-vinda, bem-vindo, o espaço é nosso. E não tem esse negócio de ficar participando, não é igual o grupo no WhatsApp. Então você só recebe e só fica ali e vê como é que ressoa em ti, na tua vida. E se quiser conversar comigo, vem aqui no direct do Instagram. Então eu agradeço muito a presença. Hoje a gente se estendeu, acho que foi quase 1 hora de encontro. Mas é porque o eu superior, ele merece essa atenção, ele merece ser honrado desse jeito. Então... E olha que a gente nem falou todo dele, mas pra gente ir se apropriando desse lugar, pra gente sair tanto do lugar de críticas e julgamentos e aprender a se acolher mais, se amar mais, aceitar mais que a potência aí dentro. É isso que a gente vai trabalhando, certo? Então, muito, muito, muito obrigada pela presença. Quem tá aí no Brasil, é um ótimo dia, né, que tá iniciando. Quem tá aqui nos Emirados, uma boa tarde, boa noite. Vamos juntos, marca aí no teu alarme, até o próximo encontro. Quem entrou do meio pro final da live, vale a pena assistir o comecinho, vou deixar gravado. Um cheiro, dia lindo aí pra vocês, tá? A musiquinha aqui de fundo. E quem quiser comentar alguma coisa, sempre deixa um minutinho aqui antes de finalizar. Adorei as participações, os corações. Muito obrigada.
café. Bom dia. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Amor de quem? Do nosso eu superior. Nosso amor. É isso que a gente quer, trabalhar com o superior. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Como é bom sentir o teu amor. Cheiro, gente. Bom dia. Vou colocar o Reels, tá? Compartilhar o Reels lá nos stories pra vocês lembrarem da história da jornada, dos desapegos. Hoje foi um dia pra se conectar com o meu superior, exato. Exatamente. Todo mundo tem, gente. A gente não tá falando de religião nem espiritualidade. É do nosso eu superior. Todo mundo tem. Beijo, beijo.